Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo esse podcast. Eu sou Lucas Carminati e esse é o 4º episódio do Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. E como você já sabe, a vinheta de sempre, né? A vinheta, a chamada de sempre. Ao meu lado direito está ele, que não é todinho. Foi explicado no anterior. Mas é meu companheiro de aventuras. Doutor Nami Jacob, e aí, meu mano? Olá, olá pessoal. Aí você que está assistindo o nosso podcast, obrigado pelo prestígio. Hoje um podcast diferente para mim. Talvez o mais especial. Não tem como ficar mais especial que esse podcast. E vocês vão saber já por quê. Meu Deus do céu. Tchararã, que rufem os tambores. Agora ficou já jogou no ar, né? Jogou no ar, e agora? A peteca tá aí. E com ele, e conosco, quer dizer, ele, que é o nosso terceiro âncora. 4º episódio, sentado na mesa, meu irmão, já virou âncora, já era. Né, cara? Ó, cada vez mais. Já botou uma camisa pra mostrar os músculos ali, né? Esse é o objetivo. Ele que está aqui representando a casa do síndico, nosso querido mano Alexandre, seja muito bem-vindo, my bro. Obrigado. Aqui estou mais um dia. Sob o olhar atento do vigia, sanguinário do vigia. Meu Deus. Mas ele gosta. Gosto. Meu filho é viciado em trap, mano. Trap? Lá na igreja a gente tem o Lucas, que é Loucas, L-O-O-K-S, é assim que escreve mesmo. E o cara é super conhecido no trap, meu filho sabe todas as músicas. Eu gosto. O que é trap? É um hit. Cara, e agora? Como explicar isso? Vai. É como se fosse um rap mais melódico, mais Mais romântico, mais... Isso, Tá. com melodyne na voz. É um negócio legal, é bacana. Vou dar o Google. Recomendo. É um rap gourmet. É verdade. Cara, mas é legal. É Rap legal. gourmet. É bacana analisar as letras e tal. Assim, faz sentido. É isso aí. Depois você me manda ali pra eu dar uma... Depois eu te mando. Só que, assim, Verificadinha. é uma linguagem muito jovial, assim, coloquial, sabe? Nada muito rebuscado. Hoje eu não tô de advogado, nada. Eu só tô de âncora. É tipo chave, king, tem umas palavras do inglês. É um negócio doido, assim. Mas é. Volta. Bom, mas toda abertura a gente divaga um pouco, Sim. né? Até pra criar um suspense. Eu sei que algumas pessoas já viram na imagem quem está aqui, mas não sabem quem é. Não sabe. Já viram na imagem, mas não sabem. Nós sabemos. Há alguma semelhança? Acho que sim. Será? Acho que sim. O branco do olho. Ó, há uma semelhança? Ó, a produção. Ó, pode ser. Sorria. E agora? Sorria. Semelhança. Acho que sim. Para brilhantar este programa, uma presença feminina, né? Pra tirar um pouco, assim, porque Primeira. 4º episódio é agora que nós chamamos uma mulher. Por que a gente demorou tanto tempo? Alguém pode me explicar isso? Porque as mulheres poderiam estar aqui brilhantando esse programa, né? Mas as mulheres vão dominar o mundo. Opa, olha aí. Pode já falou. ter certeza. Já estão, né? Para esse 4º episódio, nós temos como tema hoje para falar sobre Airbnb, ou aluguel de temporada, ou aluguel temporário, enfim, pode ou não pode em condomínios. E para essa presença, para brilhantar essa presença feminina aqui no programa, que, mais uma vez, tem um apoio da Casa do Síndico, representado pelo Alexandre, e dessa vez temos uma pessoa muito especial, né, que você sabe que a Penteado Jacob Advogados patrocina esse programa, e hoje nós temos doutora Sandra Penteado aqui conosco. Aê! Muito bom, que delícia estar aqui com vocês. Mais conhecida como minha mãe. Mamãe. Então vocês Mamãe. E ele é o meu bebê. Isso. Né, bebê? Entendeu? Eu só quero. Tem uma história engraçada pro final aí, ó. Opa! Tem. Sobre o bebê. Pode contar essa, mãe, tá autorizada. Ó, você. Mãe não, doutora Sandra. Eu vou oscilar hoje entre mamãe e doutora Sandra. Ó, você que quer ouvir essa história vai ter que ficar até o final, hein? Vai, Então, história é ótima. não perca a cena dos próximos capítulos, o final você decide. Não. Essa era antiga, né? A piada. Ele é old, cara. Ele é tudo antigo. Não, mas pô, lembra desse programa? Era doido, né? Gravava 2 finais, aí ligava lá, tinha que descer. Eu acho que era tudo mentira, mas tudo bem. Mas Bora deixa eu lá, falar. vamos tocar. Bom, Aí sobre esse trap aí, eu quero saber também, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. olha aí. Como é que a gente tá desatualizado, né? Vou fazer um merchan aqui do Lucas. O Lucas é top. Eu recomendo. O Lucas é meu parceiro, my bro. Ó, então assim, essa participação especial aqui hoje da doutora Sandra traz
esse tema. Mas, como sempre, quero apresentar aqui o currículo dela, que ela não tá aqui à toa, não tá aqui porque é patrocinadora do programa. Não, é porque tem muita qualidade, né? Não é só uma jovem senhora bonita, né? Olha o penteado, né? Chique, né? Pra combinar com o sobrenome. Sobrenome. Né? Sandra Penteado. Baduntz! Ei, é o tiozão do Natal. Eu falei pra vocês, não deixa eu me crescer aqui, que senão só sai piada ruim. Sabe como é que chama roleta russa na Rússia? Nossa. Roleta. Não. Só roleta, é isso aí. Corta. Ai, meu Deus. Volta. Sandra Penteado possui graduação em Direito pela Universidade do Oeste Paulista. Isso quer dizer que você nasceu em São Paulo? Não, sou paranaense. Paranaense. Claro, já sabia. Como não? Paranaense do Pé Vermelho. Mas estudou em São Paulo? A faculdade eu fiz em Presidente Prudente. Presidente Prudente. Exato. Ontem eu tava com uma pessoa de Presidente Prudente, um amigo nosso lá, né, Marlon? Theo Rúbia. Gente boa, mora lá em Presidente Prudente, falou que não muda de lá por nada, que é uma cidade que tem qualidade de vida, que as filhas estão bem criadas lá. Legal. É que ele não morou na praia ainda. Mas... Ah, pode ser. Talvez não goste de praia também, acontece, né? Também. Eu moro na praia e não gosto de praia. Mas isso é uma outra conversa, um outro podcast. Atualmente, a doutora Sandra é advogada da Penteado Jacob Advogados, tem um escritório tanto em Florianópolis, aqui na Palhoça, né? Gravamos aqui na Palhoça, e também em Jaraguá do Sul. Tem experiência como docente nos cursos de bacharelado em Direito, Ciências Contábeis e Administração de Empresas pela Seller Faculdades, Uno Chapecó, nas disciplinas de Direito de Empresa, Direito Constitucional e Direito do Trabalho. Top, hein? Isso mesmo. Especialista em Direito Empresarial pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Direito Civil e Processual Civil pela Uno Chapecó e Horus Faculdade de Pinhalzinho, possui notório saber na área de Direito do Trabalho, Direito Civil e Condominial e é presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Palhoça. Isso mesmo. Ou seja, respeita a mulher que ela é fera. É top. Doutora Sandra, quando a gente começou a divagar sobre esse tema, num primeiro momento a gente teve até o interesse e o desejo de trazer um síndico, né, que pudesse, enfim, falar sobre o dia a dia condominial, né, de alguém que tenha esse aluguel temporário e tal. Mas, por fim das contas, entendermos ser mais prudente, né, trazer um conceito, não só uma figura feminina, não é só isso, né? Você não está aqui só porque é uma mulher, não, mas pelo fato de ser alguém que domina realmente o direito condominial, que está nesse dia a dia, e junto com o Dr. Namir, né, fazem parte aí da Jacob Penteado e Jacob Advogados, e com certeza no dia a dia de vocês vivenciam muito essa dor, né? A gente está aí no ápice do verão aqui em janeiro, né? Já partindo agora, emendando com o carnaval, então as praias aqui em Florianópolis, Grande Florianópolis de forma geral, os condomínios de praia todos lotados. E esse tema, Airbnb, primeira pergunta já para a gente começar a devagar nesse papo. Pode, não pode, em condomínio? Como saber como que deve ser feito? Enfim, ajude-nos a começar a introduzir esse assunto e fale um pouco mais de acordo com o seu domínio sobre o tema. Tá bom. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Vocês são ótimos, divertidos. E eu vou ficar viciada. Vê se me convida mais vezes, tá? Então, pessoal, esse é um tema, assim, que nós temos, assim, uma discussão jurídica, né? Que ainda não está consolidada, digamos assim, perante os tribunais. Mas a questão do Airbnb, não vamos falar Airbnb, né? Vamos dizer a locação fracionada, boa, perfeito. Que são feitas através de plataformas virtuais, né? Uhum. Então, porque Airbnb a gente vai estar fazendo propaganda. Vamos fazer propaganda, né? sim. Mas se quiser também patrocinar a gente. Ah, com certeza. A gente está aqui nessa tal da onomatopeia aqui, né? Que chamar o produto pela. Enfim, né? Tá Sim. certo. Mas, então, mas essa locação fracionada, tá? Existem algumas questões que a gente precisa analisar, tá? Nós temos que verificar se o condomínio ele é estritamente residencial
ou se ele é comercial. Tudo isso, existem umas questões aí que precisam ser analisadas. Até peço pro Namir também me ajudar nesse tema, né? Que afinal de contas ele também, nós trabalhamos juntos, Tá. né? Hoje, Então, hoje ele vai se dividir aqui. tá certo. Eu achei que eu não fosse trabalhar hoje. Não, você gente. vai sim, bebê. Ah, meu Deus. Ô, bebê. Vamos lá, bebê, vamos trabalhar. Que isso? Então, como eu estava A dizendo, gente tá? pode chamar ele de bebê também ou só assim? Pode. Pode. Acho que é muito. Muita pessoal, intimidade, né? Depois eu vou contar uma historinha pra Tá vocês. bom, tá bom. Ó, aí, ó. Fica aí até o final, hein? Vai ter uma historinha aí. É só pra tirar sarro de mim, né? Só, Boa fazer ideia bullying. minha. Inventou de chamar tua mãe, cara. Azar dele, né? Ah, Então, Cara, ainda bem que não é a minha, porque, meu Deus, a minha mãe ama contar histórias a meu respeito. Ah, mas ela que nunca, mãe que não gosta, ela nunca né? conta nada dela, é sempre alguma coisa a gente minha. tinha dado uns 3 tapas aqui já de começar do nada, assim. Mas antes não te interrompendo, mas já te interrompendo, eu acho que a demanda que a gente tem no nosso escritório é justamente para poder entender o que é essa alocação fracionada, que é aquela alocação que se faz por um dia apenas, né? É até estranho falar alocação, porque locação ela está prevista numa legislação especial, que é a lei de locações, onde é lei aquela do locação inquilinato. a lei que a gente tem no dia a dia nosso. A Exato. pessoa ela loca por 30 dias, por um período X, né, para tal finalidade, seja ela residencial ou comercial. Essa locação ela é diferente, é uma locação atípica. Então vamos falar isso só para a gente poder é uma colocar locação os atípica. termos, porque para a gente não ficar com Inclusive, terminologias erradas. quando a gente fala daí de legislação, ela foge dessa regra ou ela agrega a lei Não. do inquilinato? Não agrega. Não A agrega. lei ela não abarca isso. E essa é a grande discussão. É porque isso aí é um tema novo, Uhum. tá? A lei do inquilinato, ela não previa esse tipo de situação que a cada dia, né, está aumentando esse tipo de locação fracionada, que seria uma locação atípica, Sim. certo? Então, assim, aí qual é a grande discussão? É possível? É permitido? E agora? Então, Eu espero que vocês me ajudem. então assim, Estou curioso. não há nenhum entendimento legal, jurídico, certo? Que diz ali, pode ou não pode. Porém, existem julgados, tá? Que não está pacificado, ou seja, é uma situação que o STJ decidiu lá em 2 ou 3 casos. Os tribunais aqui em Santa Catarina, nós tivemos também uma decisão, que depois eu vou mais ou menos contar o que aconteceu, né, nesse caso. Então, assim, os tribunais, aos poucos, eles estão tendo que se atualizar. É aí que forma a jurisprudência, né? Uhum. Que é onde vários julgados vão indo a respeito de um assunto, é onde que daí acaba pacificando tudo. Mas não existe ainda essa decisão do STJ, que é, salvo engano, da 3ª turma, tá? Não existe ainda um efeito erga omnes, por exemplo, para todos. Uhum. Entendeu? Você tem que entrar com uma ação judicial caso você se sinta lesado, tanto como síndico, representando o condomínio, quanto proprietário. Tá, qual que é a grande discussão? Tá? Pode ou não pode? Os entendimentos, eles vêm da seguinte situação. Se há previsão na convenção coletiva que consta ali, é permitido na convenção coletiva, Convenção na convenção condominial, tá? É que eu tô lá na Justiça do Trabalho, que é a convenção coletiva. Trabalho já. Na convenção condominial, certo? Aí, se prevê lá, se pode ou se não pode, é aí que vai, é onde você tem uma, digamos assim, uma deixa para você se defender. Uma regulamentação, na verdade. Né? Então, só que é o seguinte, para isso, tá, é necessário que seja feita essa alteração com a aprovação de 2/3. Aí, ó. Primeira dica já, né? Tá. Inclusive, que vem até... Não dentro daquilo que a gente já vem conversando, não né? adianta o síndico dizer, não, nós vamos Atualizar nos a reunir convenção. numa assembleia aqui e nós vamos deliberar se pode ou se não pode. Aí aparece lá 5, 10 moradores num condomínio de 150, 200 unidades, vão deliberar. Não.
A grande discussão sobre esse tema é que algumas pessoas que detêm a posse do imóvel, que são proprietários e tal, têm um entendimento de que eles querem usufruir daquele imóvel. E não investiram no imóvel para locação. E eles não acham justo uma pessoa que está ali temporariamente que use a mesma piscina que ele, que é, em tese, o proprietário. Mas Nesse aí nós ponto temos... é que entra a discussão. Mas aí nós temos um outro ponto aí, que é o direito de propriedade. Certo. Tá? Nós temos um outro entendimento que, se eu sou proprietária, eu posso fazer o que eu quiser com o meu imóvel. Eu posso locar, eu posso ceder para você, emprestar, Exatamente. Sim. certo? Porém, existem regras que devam ser estabelecidas, que no caso viria com relação à questão da convenção, Uhum. certo? Então, além de Essa normatizar a alteração- locação fracionada, a pessoa também precisa se adequar à normativa do regimento interno. É porque o que Se pode ou não pode usar a piscina, se pode Exato. ou não pode usar o salão de festa. É porque assim, o que acontece hoje que a gente tem visto? O judiciário, o STJ especificamente, entendeu que essa modalidade de locação fracionada atípica, ela é uma movimentação econômica, comercial. Exatamente. Né? E aí, quando você... E dentro de um imóvel, de um condomínio estritamente residencial, não há permissão de práticas comerciais dentro do condomínio. Residencial. Dentro do condomínio residencial. Então, aí que está a grande divergência. Que aí a gente tem dois direitos, né? Que estão colidindo ali nessa situação. Exato. Essa prática comercial, que ela não é regulamentado pelo condomínio, porque é um condomínio estritamente residencial, destinado à residência e, portanto, não pode se exercer nenhuma atividade econômica Exato. dentro do condomínio, seja salão de beleza, cozinha industrial, nada, nenhum tipo de atividade econômica pode ser desenvolvido dentro do condomínio. Nem o lojinha do salim, nem nada a lojinha, nem nada. Salim. E aí como o entendimento... Rinodê. Lembra da Rinodê? Não vamos exagerar. A gente pensa nessa situação, mas depois não vai acabar confundindo. Mas, então já se reconheceu o que é uma prática econômica. Diferente da locação normal. Mas desculpa a minha ignorância. Tá, mas vamos lá. Vamos fazer uma comparação. Tá. Por que eu posso alugar o meu imóvel por um período de 1 ano, por uma imobiliária? O que difere isso de eu alugar por 5 dias? É que, na verdade, eles questionam muito a questão da segurança e a rotatividade das pessoas que Mas circulam. não seria uma prática comercial igual? Não, então. Porque a pessoa... Não. Vamos ser sinceros. A pessoa que está alugando imóvel não vai alugar um imóvel para um... Não está fazendo filantropia. Ela também vai querer ter um recurso desse imóvel, dessa locação, ainda que seja por 12 meses. Mas a finalidade é diferente. Tá? A lei de locação, ela traz a finalidade de residência. Então você faz um contrato onde a pessoa tem a vontade dela de se estabelecer como residir ali. ali. Residir e morar. Tá. Isso é locação. Tá? E essa é a diferença. E aí você não tem uma prática comercial. Seria uma espécie de uma hospedagem atípica. E aí, só para finalizar, aí o que acontece? Na parte econômica, na parte de locação atípica, você não estabelece como residência. Você está ali de passagem. Então não é essa a finalidade. Comparado a um hotel, e a exploração do imóvel é totalmente diferente. Exato. Entendi. Inclusive tem locações que o imóvel, se ele possui ali 4 quartos, por exemplo, a pessoa, ela loca só um quarto. Pode ter 4 pessoas diferentes. Exato. Aí sim caracterizaria uma hospedagem, o que não é permitido. E dentro da locação, por exemplo, se eu alugo um imóvel pelo contrato de locação, 30 dias, normal, e o imóvel tem 2, 3 quartos, se eu locar para você um quarto, é sublocação. Sublocação. Também não pode. Geralmente, quer dizer, pode se existir previsão no contrato, mas geralmente 90% dos contratos não prevê, não autoriza sublocação. Então, justamente para você diferenciar esses dois institutos. Então, locação é uma coisa, essa questão da locação fracionada ou por diária de Airbnb é totalmente diferente. E aí é onde a gente chega na dificuldade de conciliar as questões. Porque como é uma prática comercial e econômica, ela não se encaixa dentro de um condomínio. E é aí onde a gente chega... Olha aí, ó.
Exatamente. Você que está assistindo esse podcast, entrou lá no Google, procurou Airbnb, locação fracionada, qualquer coisa, caiu nesse podcast. Nós estamos aqui com a doutora Sandra Penteado, especialista em direito condominial, e o âncora desse programa, um dos âncoras desse programa, o doutor Nami, também é advogado. Então nós estamos num fogo cruzado aqui, né? Essa é a grande verdade. O problema é que, Ainda bem que o problema, assim, é que... E ele é o bebê da mamãe. o problema é que eu começo a falar, ele me interrompe, daqui a pouco eu vou falar para ele assim, Deixa deixa eu os falar mais que eu sou sua velhos, mãe. deixa os mais velhos falar primeiro. Não, mas tá excelente. Tá excelente, tá excelente. Vai dar bom isso aqui. Vai, já tá Não, dando. mas eu já olha, entendi olha que só. já Mas vamos lá. no comercial, coisa que não tinha nem passado pela minha cabeça. Inclusive, eu já fiz a locação, tá? De apartamento em Porto Alegre. Tá? E aí, e a questão do direito de propriedade, depois eu passo a bola pra ti, vai ficar bem bonitinho assim. E aí o direito de propriedade, que é a pessoa exercer a finalidade da propriedade que ele tem. Né? De ele falar assim, eu sou dono desse apartamento, eu posso vender, ceder a título gratuito, eu posso locar, eu posso fazer qualquer situação. E aí, se a gente pensar numa questão técnica, de só porque a convenção não prevê, não é isso. O problema é que o medo dos condôminos é tão grande de enfrentar essa situação que eles geram questões de isso gera insegurança, usar a piscina, que é a mesma piscina, vaga de garagem, pessoas que estão ali dentro que a gente não conhece, que está circulando no condomínio, gera insegurança para os condôminos. A senha, tal, Uma outra coisa que eu acho mas mas já deixando a dica, eu sempre falo para todos os síndicos e volto a falar para vocês novamente. É melhor regulamentar do que deixar acontecer. Exatamente. Sem que haja uma fiscalização e uma orientação para essa questão. E sem proibir também. E sem proibir. Mas enfim. Não, com certeza. Só uma dúvida aqui, não é nenhuma dúvida, é só talvez uma pitada ali, sobre a perspectiva de cada um, né? De quem aluga, os condôminos ali, síndico e tudo mais, e quem está alocando, porque essa pessoa vai querer usufruir, ela está pagando, né? Então a questão de regulamentar tem muito de ver por todas as óticas, né? A de quem está alugando, quem está sendo vizinho dessa pessoa que vai alugar e também quem está cedendo ali de alguma forma, seja para comércio ou até mesmo para alguém, algum parente. Mas eu acho que a pessoa que está alugando, ela vai querer usufruir. Sim, é porque vai da percepção da pessoa, né? Sim. Vamos falar aqui da Grande Florianópolis, onde a gente está. Ninguém que vem para cá vem com o objetivo assim, eu tô indo lá, bonitinho. Não, Sim. vem com a intenção do turismo. Então acaba lidando com aquela área condominial. Muitas vezes é uma área multifamiliar, onde as pessoas estão com seus filhos, seus parentes, lidando com pessoas que estão ali como se fosse um hotel. Mas é por isso que eu falo que é importante regulamentar, porque quando a gente fala de área comum, o condomínio, dentro do regimento interno, Tem que numa ter assembleia com parâmetro. quórum simples, que não é difícil de se fazer, é fácil, pode, inclusive, proibir essas pessoas que estão ali exercendo essa locação diária de utilizar determinados espaços do condomínio. A piscina, por exemplo. A piscina, pode por estar exemplo, a cortada. piscina é só para moradores. Ponto. Perfeito. Quem não é morador não pode utilizar. Como fiscaliza? Senha, pulseirinha, enfim. Aí tem várias métodos. tecnologias à disposição. Sim. Falei Não. demais já. Não, Passa perfeito, para perfeito. nossa convidada. Ele já falou de o que é direito de propriedade. Nem esperou, né? Nem Pulou esperou. a pergunta aqui, ó. A gente faz um script. Eu faço um script aqui. Os meus convidados. Mas sabe que... Meus convidados não estão sendo respeitados. Quer dizer, a minha convidada não está sendo respeitada. Vai lá, mamãe. Eu prometo Não, mas me assim, comportar. inclusive nós temos um caso lá no nosso escritório, onde, obviamente, a gente não vai citar nomes, não pode Nem ser pode, alguma, né? nem pode, né? Mas em caso que a pessoa locava, né, para essas locação fracionada, aonde garotas de programa elas iam descansar lá, entendeu? Se a gente tá no quarto E episódio desse aí- programa, a gente pode ser considerado garoto de programa? Eu acho que sim. Mas daí, tonto, né? Porque a gente não tá ganhando nada pra estar aqui, né? Desculpa, doutor. E aí vinha aquela discussão, porque você vai alugar, fazer essa alocação atípica, né, fracionada, por Sim. exemplo, você não controla quem entra e quem sai do seu verdade. imóvel.
E essa é a grande preocupação dos condomínios. Sim. Por isso é que deve ser regulamentada através da convenção para que fique estabelecido se pode ou se não pode. Porque não existe na nossa legislação especificamente sobre alocação fracionada. Ainda não, né? Então, assim, temos que respeitar o direito de propriedade, é aquilo que nós falamos. O imóvel é meu, eu posso utilizá-lo da forma que eu bem entender, né? Eu posso locar, eu posso deixar fechado, eu posso emprestar, né? Então, assim, só que existem regras. E essas regras, elas têm que ser cumpridas, né? Com relação à própria questão do regimento interno. Ok, vamos lá. Vai ser permitido, tá? Fazer a locação fracionada. Ok, mas e daí? Quem vai poder usar o espaço, a área comum? Sim. Pode ou não pode? O que aquele locatário vai poder usufruir? Sim. Né? Então, nós temos outras situações, por exemplo, tem um caso que eu estava verificando, tá? Era um condomínio de casas, de mansões, certo? E essa pessoa, a proprietária, ela começou a locar os quartos, eram 5 quartos. Ela começou a locar os quartos para as pessoas que essa casa ficava na beira de um lago, em Londrina, inclusive. E ela locava, Londrina é nossa terrinha ali, né? Paraná. E aí, longe. o que aconteceu? Aí o condomínio proibiu. Só que não tinha nada estabelecido na convenção, se podia, se não podia. Certo? Aí o próprio STJ, ele entendeu que ela não podia fazer isso, porque estava caracterizando uma hospedagem. De forma. Era um condomínio. Exatamente, era um condomínio residências. residencial. Então, ela não poderia estar fazendo esse tipo de prática comercial dentro desse condomínio. Olha aí, ó. E ela perdeu. Essa pessoa, ela perdeu essa ação no STJ, que é um outro julgado com relação. Então, na própria decisão, né, os ministros, eles fundamentaram no sentido de que, ok, não tinha nada estabelecido na convenção. Ou seja, se não está estabelecido, pode ou não pode? Né? Respeitando o direito de propriedade? Pode, se não tiver estabelecido na convenção. Sim. É meu, eu faço o que eu quero. Mas se tiver na convenção. Não, se tiver não na pode. convenção, não Ou pode. Não pode. Ou pode também, porque se tiver na convenção autorizando, É que assim, pode. E se tiver na convenção não autorizando, não pode. Não é que não pode. Veja bem, tem que ser regulamentado. Porque se você entrar numa discussão jurídica, isso aí vai servir como uma base, tá, para o julgamento daquela demanda. Certo. Daquela lide, certo? No caso dessa proprietária dessa mansão, né, não havia nenhum tipo de determinação no condomínio. Ela ganhou em primeiro grau, porque ela fundamentou, primeiro grau que eu digo, a sentença do juiz ali da comarca de Londrina, certo? Ganhou, o juiz obedeceu ali os requisitos, digamos assim, do direito de propriedade, e aí o condomínio foi recorrendo, e ela perdeu aonde? No Superior Tribunal de Justiça, justamente porque foi comprovado nos autos e caracterizado que ela estava fazendo a locação fracionada dos quartos. Ela não estava fazendo a casa. Ela alugou para você para um dia, um final de semana, porque lá também tem muito disso ali, por conta de um lago que tem ali em Londrina, tem umas mansões bonitas, as pessoas alugam para festas e tudo mais, né? E existe um condomínio ali que fechado, né, que de fato aconteceu esse episódio. Certo. Então, ela ganhou em primeiro grau, obviamente, porque o fundamento a tese dela foi do direito de propriedade.
É meu, eu faço o que eu quero. E tem que ser respeitado. Que era até a segunda pergunta, né, que eu ia fazer, mas que a gente já acabou que você já falou, entrando. né? A gente vai embolando no meio de campo, É isso aí, fala mas de tá lá, tudo fala certo. de cá. Porque, não, mas só para deixar... É que assim, são questões, sabe, que não dá para você falar de forma isolada. Perfeito. Uma complementa a outra, né? Eu só queria aqui deixar organizado aqui os temas, né? Primeira questão, então, que foi falado aqui pelos nossos advogados, pelo nosso âncora, pela doutora Sandra. Pode ou não pode? Bom, então precisa estar regulamentado. A convenção precisa falar alguma coisa a esse respeito. Quando você entra na questão de proibição, aí entra na violação do direito de propriedade, que é o que vocês estão comentando agora, que seria, em tese, a segunda pergunta. Então, até que ponto pode ser autorizado essa espécie de locação sem que isso fira o direito de propriedade das pessoas que estão ali? Não tem como. Não tem como. Não tem como. E o que a gente fala, porque aqui a gente está para orientar o condomínio, o condomínio também, mas principalmente o condomínio em si. Certo. Né? Então, partindo da perspectiva do condomínio, quando ele quer proibir, não existe um instrumento que não seja a convenção. Então, para que a gente vá criando e gerando precedentes legais para que deixe isso como base, essa proibição, para lá na frente. Porque são dois direitos importantes, da coletividade, que é o direito do condomínio, e o direito que é a vontade do condomínio, da coletividade, a vontade da coletividade condominial é proibir. Individual, e o individual, direito que é o direito de propriedade. Então, não, pode ou não pode? Depende. Vai depender da situação. É por isso que eu acho, desculpa te interromper, tá? É maravilhoso isso aqui, cara. É por isso que eu acho. A família trabalha. A produção tá lascada hoje. Por isso que eu acho que é muito importante o condomínio, tá, ter a presença de um advogado para fazer esse tipo de orientação. Verdade. Porque essa prática de locação fracionada, locação atípica, ela vem ocorrendo de uma forma, ela vem aumentando de uma forma avassaladora, certo? Porque é mais barato para quem está locando, o locatário, talvez ele consiga ter um pouco mais de conforto e privacidade ao invés de ficar no hotel. É verdade. Ou numa pensão, ou né? Enfim. Então, hoje em dia é muito importante que os síndicos se atentem a essa situação. Consulte um advogado para fazer essa orientação, para fazer revisar essa convenção, para que ele não seja pego de surpresa. Você já chegou no condomínio e pegou aquelas convenção que está escrita em máquina de escrever ainda? Já. A gente está atualizando uma agora, um condomínio no Itacurubi. Então, é muito importante isso, porque não deixa acontecer. Sim. Porque assim, o proprietário do imóvel, ele simplesmente vai, vou alugar de forma fracionada. Seja pelo Booking, seja pelo Airbnb, seja, sim, né? Vou tem alugar. Outras, porque né? me rende muito mais. Pro proprietário, pro locador, rende muito mais. E a gente está numa cidade turística, né? Exato. Nós temos mais uma região turística. Tem ainda esse agravante. Tem mais essa questão, a questão das temporadas, aqui tudo mais, né? Então, assim, eu acho que é importante que os síndicos hoje revejam essa situação e regulamente isso, né? Seria até o que a gente falou, né? Desculpa. Até que ponto essa questão da autorização fere ou não fere, como você falou, não tem como separar uma coisa da outra, mas tem como normatizar, estabelecer regras. É que daí traz segurança, né? Traz segurança para o condomínio. Que, entre aspas, poderia, nesse caso, estar perdido, ele não vai estar perdido, ele vai pegar a normativa, ele vai dizer, pode isso aqui? Pode, então tá ok. Não pode, não pode. Exato. Aí vem a segunda questão, que é a minha dúvida. A pessoa está lá temporariamente, num aluguel fracionado. Aí ela está ferindo uma regra do condomínio. Quem deve ser responsabilizado? O proprietário. Perfeito. Sempre.
Então, A no caso, multa- a advertência, multa tal e Vai- etc. Sim. O cara ele é um investidor lá de São Paulo. É, Tem que comunicar a ele. Vamos, na verdade, as multas e essas penalidades, elas são uma circunstância, uma sanção acessória ao apartamento, ao imóvel. A Quem unidade, fala assim, do não a proprietário, pessoa. porque se muda o proprietário, permanece a Permanece a responsabilidade, dívida. Uhum. né? Então a gente precisa entender que eu posso vender um apartamento para você e a multa é eu que tenho que pagar. Se eu não pagar, você comprou meu apartamento, a multa vai juntinho com você na continha. Exatamente. Entendeu? Assim como o Um brinde, condomínio também. assim, Assim como o surpresa. condomínio também. Porque o condomínio ele segue o que tem também são acessórios do condomínio, né? Da cota Exato. condominial. Mas veja, talvez eu não tenha me expressado bem na pergunta. O que eu quero entender é o seguinte: tem algumas normativas lá da convenção. Tá? Vamos supor que normalmente quando tem situação de barulho, primeiro se faz uma advertência verbal, depois uma advertência por escrito, talvez uma segunda advertência por escrito em alguns casos, ou aí vai para multa. Nesse caso, que a locação é fracionada, como que se vai medir isso? Né? Esses processos de advertência verbal, por escrito, eles têm que ser seguidos também, ou nesse caso, você como advogado orienta que tem uma sanção diferente, que ali já parta direto para uma multa, por Depende do exemplo? que está no regimento. Exato. Essa questão de progressão, de sanção, ela não é obrigatória Não. dentro dos Você condomínios. já pode aplicar a multa direto. Certo. Porque se tá no regimento. Depende. Deixa eu só finalizar. O que acontece? Tem que ver o que está dentro do regimento, porque Yes, maluco! é porque Você assim, ó, gosta de ver fogo, botar Yeah. fogo no parquinho, né? Eu quero audiência nesse programa, só não pode sangue, né? Sangue não pode. é porque o que acontece? O regimento ele precisa prever. Existe essa ideia de que tem que haver uma progressão de sanção. Primeiro uma verbal, depois por escrito, depois a multa, aplicação de multa. Mas o regimento do condomínio ele pode prever a aplicação diretamente de multa. Mas para que não haja essa progressão, precisa haver a prescrição específica no regimento para essa situação. Mas vai ter Entendeu? casos que o cara vai estar ferindo, na verdade, o Código Civil, digamos assim, criminal. Sei lá, o cara chegou lá, tirou a roupa, pulou pelado na piscina. Isso não tem a ver com o condomínio mais. né? Não, e também não com o proprietário. Daí quem vai responder se É a ele praticar própria algum pessoa. crime, Não, aí o crime sim, ele é aí pessoal. o crime ele A é gente tá pessoal. falando de questões administrativas, Aham. né? Barulho, uma porta, lixeira. Salto alto. Tá dentro ali da legislação do condomínio e do isso. síndico. O que fugir disso, aí não é mais responsabilidade do condomínio. Aí é o proprietário com outro proprietário. Quebrou alguma coisa de um apartamento, invadiu um apartamento, ou alguma coisa assim. Aí é proprietário com proprietário, ações de reparação civil entre eles, né? E criminal também, o condomínio não tem É mesmo. interessante, que eu já vi várias vezes, tá? O pessoal não chega num consenso de quem vai pagar ali o problema. Ah, mas foi você que quebrou e cobra o cara que tá lá locando ali Mas isso não é problema do condomínio. Eu acho que me refiro o que eu entendi é que o condomínio vai cobrar da unidade. Não, se o dano aconteceu, ocorreu ali na área comum, tá? Não, vamos supor assim, o cara sim. quebrou uma porta de vidro. Não tem como o condomínio cobrar dessa pessoa, o condomínio Não. vai cobrar da unidade. Da unidade. E aí, o proprietário é que vai ter que dar um jeito de cobrar da empresa a qual ele locou. Exatamente, Seja porque ele assume- Booking, Airbnb, Ele qualquer assume o outra coisa. risco, né? A Uhum. responsabilidade E vocês não acham até uma das coisas que eu anotei aqui? Nesse caso específico, né? Quando a gente tem uma plataforma por detrás dessa locação, isso de certa forma não gera uma segurança também para o condomínio de ter um Não. apoio? As Não. plataformas, elas não são, já tem julgados, já no sentido que elas não são responsáveis por isso. Ah, perfeito, hein? Bom, olha só que interessante, hein? Ó, quero só lembrar aqui que no final vai ter uma história. Ah, história. Coisa linda. Né, bebê? Meu Deus. A terceira pergunta que eu anotei aqui, doutor Namir. Hoje tá aqui como doutor Namir. Namir e doutor Namir. Não, ao eu mesmo tava tempo. de folga Tá se hoje, misturando. mas eu não aguento. Bom, vamos lá então. trabalhando mais do que... Falamos um monte de coisa aqui. Lucas, tô perdido. Chuva de informação. Calma, vai dar tudo certo. Você fica aí, aquieta o seu coração, que eu tenho certeza que é muito conteúdo, mas vai ser muito pertinente para você. Minha terceira pergunta é: então, diante de tudo isso que nós falamos até agora, né? Quais são as providências que o condomínio ele pode tomar então em relação a essa prática? Existe
alguma orientação assim que vocês, quanto advogados, quanto escritório, possa dar para o síndico, para o condômino, para o vizinho que está nos assistindo e quer levar isso lá para o condomínio dele, dizer, cara, não aguento mais essa bagunça que está aqui no condomínio. A gente precisa organizar as peças aqui, cada coisa no seu lugar. Por onde começar? O que ele deve fazer? Deixar a doutora. Você vai deixar eu falar, bebê? Vou. Eu acho o que... microfone dele aí, mano. Eu acho que eu até já falei, né, sobre essa questão, Certo. porque para evitar esse tipo de situação, é muito importante que faça já essa alteração na convenção. Uhum. Que já estabeleça as Então, regras. o começo de tudo, se a gente fosse montar de um tudo. passo a passo, o primeiro O começo de tudo. vamos analisar a convenção. Começo de tudo. Instala-se uma assembleia de 2/3 para alteração da convenção, aprovação ou não. Quem vai decidir são os condôminos. Aliás, então, na verdade, tem um passo anterior a isso. Então, o primeiro passo é contrate um bom advogado, uma boa assessoria. Não, porque é justamente para fazer. porque ele vai fazer dentro das regras, né? E essa alteração na convenção, tá? Obviamente, depois vai ter que ter alguma alteração no próprio regimento interno do condomínio também, com relação a essas utilização do espaço da área em comum, aquela coisa toda, entendeu? E a prática, né? Como é que vai proceder esse tipo de locação, tá? As exigências que esse condomínio vai impor ali, né? Mas o primeiro passo para organizar tudo isso é contratar um advogado, tá? Isso aí. Instalar uma assembleia, obedecendo todos os requisitos, né, legais ali para que ela seja válida, certo? E fazer alteração E aí, acho na que convenção. vem um dos maiores problemas que se enfrenta em condomínio hoje. Que são os famosos 2/3 também. Não, mas eu vou falar de outro acessório. Ah, tá. Que são os advogados de assembleia. Advogados de final de semana. O cara que não estudou direito e tal, mas ele leu em algum lugar um artigo e aí ele quer palpitar e ele quer que... Como lidar com isso? Assim, como vocês acham que o síndico na hora ali tem que dizer, olha, vamos realmente seguir a orientação do advogado? Porque o ruim no condomínio, quando chega nesse momento de analisar a convenção, é que cada um quer puxar para si, né? E tem mais um detalhe. Quando você vai fazer a vai puxar para lá, quando você vai fazer a alteração de uma convenção, você já aproveita o ensejo e já fazer todas as atualizações necessárias. Porque não é porque foi feita, nós temos lá uma convenção de 10 anos, 20 anos, tem que atualizar, porque tudo evolui. O mundo evolui, o ser humano evolui, a tecnologia está aí, tudo evolui, e para isso é necessário fazer a atualização da convenção, né? E com relação à prática, né, dos colegas aí de finais de semana, bom, aí depende do síndico de ter alguém que realmente ele confia ou não. Sim. Né? Antes de contratar, tem que analisar o histórico, a idoneidade, como qualquer outro profissional que você vai contratar e colocar dentro do seu condomínio. Não, mas o que eu quis me referir aqui, brincando, é que nem é profissional, nem é formado em direito, nada. E é aquele que ali um artigo, e eu acho eu vou até num ponto, acho que o síndico que está assistindo deve estar pensando, tá, mas e se eu não conseguir os 2/3? O que eu faço? Opa, boa pergunta. O que faz? Então, Então responde, bebê. Essa que é a questão, porque vai depender de como que vai estar essa relação dentro do condomínio. Porque se você fizer uma assembleia com quórum simples para proibir o Airbnb, ela vai ter validade em termos de convenção? Não, mas ela já vai demonstrar uma intenção do condomínio de refutar aquela prática. Por que eu estou falando isso? Porque a convenção ela já prevê que aquele condomínio ele deve ser utilizado exclusivamente para fins residenciais. Exato. Então, já tem. Se a gente colocar na balança, ponto inicial, sem nenhum tipo de regulamentação, a gente colocar na balança o condomínio proibir e o direito de propriedade do condômino, hoje prevalece o condomínio, nos entendimentos jurisprudenciais. Porque hoje o judiciário já entendeu que
a coletividade. Que vai prevalecer o coletivo e principalmente que é uma prática comercial. Logo, se é uma prática comercial e ali a convenção diz que o condomínio ele é estritamente residencial, não pode se praticar nenhum tipo de ato comercial. Olha só. Então, vamos partir desse pressuposto que eu acho que é importante. Porque agora eu preciso... Agora, para autorizar, aí precisa de 2/3. Uhum. Então é mais fácil proibir do que autorizar. Né? Olha só, que É mais interessante. Mas com a linha de raciocínio é mais lógica, né? Mas pelo menos eu vi dessa forma. Mais lógico isso aí que você falou. Né? Você pega o que é fato, né? E também no outro contraponto. O condomínio ele também não tem 2/3 para alterar a convenção, mas eles querem autorizar o Airbnb. Como que faz? Né? Se eles não conseguirem o 2/3 para a convenção. Também vai fazer uma assembleia. Porque assim, o fato de não ter um quórum específico não deixa de demonstrar a intenção do condomínio em determinado caminho. Né? Obviamente, ela vai ter validade de convenção? Não. Deixar bem claro que não, porque não tem o quórum de 2/3. Mas com o quórum simples você consegue. E aí você mudando... Aí qual que é o primeiro passo? Faz uma assembleia e altera o regimento e deixa o regimento adequado para alocação fracionada, Airbnb. Para que você já não tenha problema no seu dia a dia. Que foi o que tu falou, se alguém... normas, né? Isso, cria as normas. Mas alguém pode vir questionar o condomínio de que autorizou sem o quórum devido... Pode. Mas ele vai ter que entrar com uma ação judicial. Exato. Questionar essa prática judicialmente, para um juiz anular esse tipo de prática. Então, quando tem um consenso dentro do condomínio, você consegue fazer. É ilegal? Não, não é ilegal. Não é ilegal. Porque não é um tema que está pacificado. Então, esse que fica o nosso... Essa é a orientação que dá para o síndico. O que o condomínio quer? O condomínio quer proibir ou o condomínio quer liberar? Porque é a partir dessa decisão que a gente consegue regulamentar o que está dentro do condomínio. Exato. Mas eu acho que como tudo a gente tem conversado aqui desde o primeiro episódio, né? A gente sempre tem orientado ou dado a nossa opinião a respeito de nunca seja ferro e fogo, né? Sempre normatiza o negócio, cria uma alternativa, convoque uma assembleia, chame as pessoas, debata o assunto, até para não ficar nas costas do síndico. O bom senso, né? De condomínio, acho que tem que ser assim. Eu tenho um condomínio que a gente abriu não só alguns, que a gente abriu a alteração da convenção. E aí, como a gente não tem o quórum, a gente lembra aquela legislação que permite a gente converter essa assembleia em assembleia permanente por 90 dias para a gente poder conseguir o quórum. Né? Depois a gente vai falar melhor sobre isso num outro episódio. Mas o pessoal já está bem atento a essa legislação que saiu. Da gente passar 90 dias no condomínio debatendo o assunto. Airbnb, pode, não pode, fazer diversas reuniões, fazer diversas assembleias e chegar a um consenso de que não pode, e também chegamos num consenso que pode, e a gente não conseguiu os 2/3. Aí tá tudo desperdiçado? Não, foi estabelecido um amplo debate dentro do condomínio a respeito desse assunto. Se alguém questionar isso judicialmente, vai ter relevância. Né? Ele não tem força legal para alterar a convenção. E mas existe o debate. Independendo da mão do juiz que cair, ele pode até aceitar isso, né? Aí ele pode ir para os dois lados, né? Tanto que daí eu quero que você comente, tem uma decisão do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina que entende pela propriedade, contrária ao STJ. Exato. Pode, o mesmo puder entendimento. comentar? Não, exatamente. Teve uma situação aqui onde não havia estabelecido no regimento, ou assembleia, ou convenção, a possibilidade, né, autorização ou não da locação fracionada, no caso, a sentença ela foi reformada no Tribunal de Justiça, certo? Justamente porque no recurso, no primeiro grau, na sentença, o juiz negou, de Florianópolis, né? Negou, disse que não pode, porque seguiu aquele entendimento do STJ, que para que seja permitido, né, é necessário que esteja estabelecido na convenção, e não havia. Só que eles conseguiram reformar, tá? No recurso de apelação, tá? O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que o direito de propriedade, ele se sobrepõe,
tá? A própria necessidade ou não da convenção, Uhum. entendeu? Então ele Esses entendeu. juízes tinham um apartamento para alugar. Então assim, então nós temos assim. Então o que acontece? As decisões Vou elas criar minha jurisprudência. são muitas vertentes, né? E teses que vão sendo criadas. Sim. E ao passar do tempo, dos anos, né? Os processos eles vão chegando ao judiciário, a coisa vai sendo judicializada, e aí os próprios tribunais eles vão entendendo da melhor forma possível como engessar essa situação, como resolver essa situação. Mas, por enquanto, se você entrar com uma ação hoje, a gente não consegue dizer para você exatamente, né, o que pode acontecer lá na frente. Mas estabelecer o debate dentro do condomínio é fundamental. Exato. Mesmo que não tenha 2/3. Uhum. Mais uma dúvida de leigo aqui. Não seria mais fácil o caminho contrário, gerar, se tivesse já uma lei, né, formada lá na Câmara dos Deputados, enfim, já uma coisa já estabelecida, se fosse levado isso em consideração, porque vem uma coisa que está crescendo muito, né? Aluguel de temporada, tudo mais, já tivesse já uma lei. Não precisa nem ser uma legislação federal. Pode ser uma legislação municipal, pode ser uma legislação estadual. Qualquer tipo de lei, ela vai se sobrepor à convenção. Porque ela, dentro da hierarquia das normas, ela vai ser superior à convenção. Então, o município de Florianópolis pode regulamentar. Da mesma forma que fizeram a tal lei do inquilinato, dentro da própria lei do inquilinato, talvez. Mas é que é no âmbito nacional, né? Mas eu digo assim, alguma coisa nesse sentido, eu entendo o que o Alexandre está falando, normatizar de modo geral, daí vai abranger, acho que... Exemplo, a gente tem uma legislação estadual, que é uma lei que se aplica apenas ao estado de Santa Catarina, que regulamentou os pets, né? Cachorro, papagaio, periquito, gatinho, dentro dos condomínios. Perfeito. Existe uma lei aprovada pela nossa LESC que regulamentou. E isso dispensou qualquer tipo de argumentação. E uma coisa que tem que analisar também são os costumes. Sim. Nós, por exemplo, estamos numa região turística, de praia. Então, essa prática, ela é comum. Essa é uma prática comum. Essa locação fracionada, né? Uhum. Então, não vamos nem falar sobre locação de temporada, que isso daí, a questão de locação de temporada, ela está estabelecida na lei do inquilinato. Isso. Sim. Entendeu? Não vamos confundir. São coisas distintas já. Não vamos confundir a locação por temporada, certo? E essa locação atípica fracionada. Sim. Por dia. Por dia. Temporada, só para deixar claro, então seria ali 15 dias para cima. Isso. Não necessariamente. Existe um valor, mas assim, que configure uma amplitude maior de tempo. Isso. Não 1, 2 dias, ou até meio período, né? Depende aí do... Sim, às vezes a pessoa... contrato temporário. Seria como se fosse, entre aspas, uma hospedagem. Você entra, faz o check-in. Aí a diferença ela é muito pequena, né? É muito pequena, que às vezes você pode até proibir a temporada ou utilizar da mesma forma. Exatamente. Meu Deus, amigos, olha, nós temos que começar a partir pro final desse programa. Então, mas vocês acreditam nisso? Sério? Que já tá acabando? Ai, eu tô me divertindo tanto, adorei. Aí vai ter que voltar outras vezes, né? Vai. Tem história ainda, né? Tem história. Nossa, gente, eu já for contar tudo a história da minha vida profissional. Mas só, para começar a encerrar esse nosso episódio, assim, queria perguntar para nossa convidada aquela pergunta de sempre, matadora. E não é a história do bebê, é uma outra história. Pergunta para começar a encerrar o nosso episódio. Qual que é a história mais inusitada, engraçada que você, doutora Sandra, já vivenciou ou ouviu em condomínio? Olha, tem alguma aí? Assim, tem. Tem histórias trágicas. Tá. Dependendo da situação. Pode ser cômica também. Né, da gente estar numa assembleia e um determinado indivíduo chegar ali e falar, deu. Tava gerando briga, a polícia vai chegar, deu. Acabou a assembleia. Olha aí. E deu. E acabou. E deu. Você vai brigar? Não, eu né? E tem, assim, galera. E tem. Realmente, pessoal, eu acho melhor mesmo Esses dias eu acompanhei uma assembleia aí num edifício top.
da grande Florianópolis aí, sabe? Mas só gente fina. Depois o senhor me conta. Menino. Mas foi um barraco. Sério? A mulher, era uma eleição, era uma destituição de síndico. Com classe. Na Malina, meu não. querido, ali, olha, ali voou pena pra tudo quanto é lado. Eu falei assim, meu É que eu- Deus, o que é isso? A mulherada se pegou nos Sério? cabelos. Foi um puxando para um lado, puxando pro outro. Nossa, foi um barraco. E Dias de fato. eu olhava, e aí, Que aqui o maravilha. barraco Já desabou. Que eu tacava champanhe, quebrava a taça. No Pensava que era isso. Esse negócio você é uma boba. E aí tem um caso também. Só laranja. Maravilhoso, maravilhoso. Só perua. Nada a ver. Não. E aí tem Porrada. aquele. Aí tem caso também da inquilina lá, da proprietária, não me lembro o que gostava de ouvir uma musiquinha, mais o volume um pouquinho mais, e a síndica, né, interfonava. Né? Um dia ela tomou uns goró, pegou a caixa de som dela, colocou na porta da sacada, virada pra fora, sentou na sacada, pegou o microfone e fez um karaokê. Ô, louco. E dali. Que loucura. E ela Foi. Aí vai fazer o quê, né? Aí, obviamente, ela. Multa. Tem que Puta. dar pontuação. Mas que ela se vingou da síndica. Falou, agora você vai ver o que é barulho. Assim, se ela fosse pra uma balada, quanto que ela gastaria? Sei lá, uns R$300, R$400 uma balada. Talvez pagou a multa e foi, Se foi a mesma divertiu. coisa. Divertiu. Pode ser. Mas assim, as histórias são. Às vezes é investimento. É questão de lógica, né? Fica mais barato, mais legal. Ó, não façam Ai. isso, hein? Não estamos recomendando, não faça isso. Não. Depende muita Não. coisa assim. Imagina pra quem mora, mesmo o próprio síndico. A gente já trouxe o síndico, lógico que tem bastante história. Tem mas história. Cada condomínio, cada lugar É o universo. É um universo. Mas não seja o fiscal da convenção, do regimento, que fica esperando dar 10 e 1 para começar a reclamar das coisas. Não seja chato. Se chega final de semana, curta a vida. Chame o seu vizinho para o churrasco, assim você consegue mandar embora na hora que você quiser. Ou seja, seja esperto, haja com inteligência. Exatamente. Bom, para encerrar agora, conta a história do bebê, vai. Acho que eu vou contar. Eu Tu conto, vai você contar? conta. Não, pode contar você. Eu conto porque foi comigo. Ah, foi contigo? Foi comigo. Ah, mas é que toda mãe gosta de contar a história dos outros. Foi com ele, mas. A aí, minha mãe Ele disse foi o que ela nunca protagonista. entrou num táxi, a gente fala, a gente brinca dentro da nossa família que minha mãe tá dentro de um táxi lá no Rio Grande do Norte até hoje. Ela disse que nunca entrou nesse táxi, todo mundo fala que ela entrou, então assim é. Eu tava num. Eu vou contar essa história mesmo, né? Não, mas ela não é nada O que demais. falou que ia contar. Eu hein? tava numa reunião com um empresário, com uma reunião com gente, né? Fina, gente Fina, e discutindo assunto de cafajeste. Ah, Entendeu? Então, assim, assunto difícil pra se lidar. Então, aquela reunião tensa e tal. E aí eu precisava de uma informação que quem cuida da parte de processo no escritório é a minha mãe. E eu precisava dessa informação com ela. Daí eu peguei meu celular, liguei pra minha mãe. No e Viva Voz. No Viva Voz. Aí a hora que ela atendeu lá, oi, bebê da mamãe! Oi, bebê. O que você quer? Amor da mamãe. que eu posso te ajudar, meu amor? Eu assim, mãe, eu tô aqui na reunião com as pessoas e Você tal. ficou vermelho desse jeito. Aham, mais. Aproxima aí, ó. Fiquei. Só de lembrar me dá calor. E aí todo mundo olhou pra mim e falou, gente, é minha mãe, tá, tudo bem? E aí acabou que até que Não, aí quebrou um pouco ele ainda o clima. falou assim, Aham. ele ainda me deu bronca. Falei, Ô, mãe, Viva mãe, tá Voz. no Viva Voz. Eu falei, pô, avó, você me liga. Ah, desse jeito. Como é que eu vou adivinhar, né? Ainda levei bronca. todo falei, mundo. pô, piá, sabe? Pô, Pia, você me liga. Pô, piá, você me liga. E como é que eu vou... O Marlon ali também é do Paraná. que eu Marlon. vou adivinhar, tá? Que você tá com teu celular no Viva Voz. É. Ele, não, tá. Você pode ver isso Ele pro foi peitudo, hipósito. ele falou assim, quer ver que ela não vai falar. Tipo assim, ele Só que falou, daí, aí acabou É porque todo ela mundo. sabia que eu tava em reunião também. Eu imaginei que ela lembrasse, associasse, mas ela- enfim. Porque eu sempre falo, mãe, eu tô entrando em reunião. Se eu precisar de alguma coisa, eu te ligo.
Então, eu já liguei na hora pra ela passar a informação. Oi, bebê, como que eu posso te ajudar? Eu achei que tivesse terminado essa reunião. Mas enfim. Vou adivinhar. Mas Mas eu sei que até hoje esse aí cliente... tem um cliente, o nosso cliente, porque eu tava representando o nosso cliente contra outras pessoas, né? Aí, até até hoje hoje ele falou, chama de bebê. Nossa senhora. Ficou vermelho, você viu que ele... Só de lembrar. Foi Às vezes ele liga essa pra... história foi só pra você, que ficou até aqui agora. nesse podcast. E aguardando às esse momento. vezes esse cliente manda mensagem assim, doutora Sandra, eu não consigo falar com o bebê. É. Ó, pegou o apelido mesmo. Pegou. Mas é isso aí, gente. Tem Mas é algum bom, apelido bom, também bom. que tu não gosta, assim? Deixa quieto, cara. Faz essas conversas. Pra gente chamar também. Conversa torta aí, cara. Para com isso aí. Mas é bom, é bom. Minha gente, temos o quarto episódio. Passou Falamos voando. muito aí sobre aluguel fracionado, famoso Airbnb, né? E você que esteve conosco até aqui esse momento, a gente pede mais uma vez para você deixar aí seu comentário, se você não gostou, não gostou, o que você quer que a gente melhore, deixa a sua pergunta que a gente vai compartilhar com a doutora Sandra, o doutor Namir também está sempre à disposição para responder. E eu até pediria para ela deixar as redes sociais, mas você já sabe, porque a Penteado Jacob Advogados é a nossa patrocinadora oficial aqui deste programa, junto com a Casa do Síndico, né? A Casa do Síndico que tem ajudado a vida dos síndicos, porque, cara, eu vou falar, vocês síndicos aí, vocês têm passagem garantida direto para o céu. Tem. Mas se você está precisando de ajuda aí, procura a Casa do Síndico, né? Quer habilitar ali melhor os seus fornecedores, seus prestadores de serviço, quer ter uma garantia de fiscalização do contrato que está sendo aplicado lá no seu condomínio, procura a Casa do Síndico. Está precisando atualizar sua convenção, está precisando saber mais sobre questões jurídicas, procura Penteado Jacob Advogados, né? Esse podcast é para isso, é para sanar todas as suas dúvidas e é para isso que a gente existe. Então, eu vou deixando meu abraço por aqui, junto com meus colegas. Esse foi o nosso quarto episódio. E até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau, pessoal.